Olá pessoal, me chamo Guilherme, eu sou atualmente aluno da UFC e membro da Liga de Medicina Clínica, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Quando Encaminhar, falando um pouquinho de osteoporose. Aqui nós temos um breve sumário da nossa apresentação. A gente vai começar com a introdução, falar de etiologia, clínica, fatores de risco, exames suplementares, tratamento e quando encaminhar um paciente com osteoporose. E eu acho que no começo de tudo é importante que a gente possa definir a osteoporose, tá bom? Isso aqui é a definição do Ministério da Saúde, do PCDT de 2014, que define a osteoporose como uma doença osteometabólica caracterizada por diminuição da massa óssea e deterioração da microarquitetura do tecido ósseo, com consequente aumento da fragilidade óssea e da suscetibilidade à fratura. Ou seja, o que isso quer dizer? É um desarranjo no metabolismo ósseo, ou seja, no processo de formação e reabsorção óssea, que vai levar a uma diminuição da massa óssea e, consequentemente, aumento no risco de fraturas. Por que isso é importante? Porque estima-se que 50% da população das mulheres e 20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos sofrerão ao menos uma fratura osteoporótica ao longo da vida, certo? Essas fraturas osteoporóticas podem ser responsáveis por aumentar a mortalidade. Então, etiologicamente, nós podemos dividir a osteoporose em primária e secundária. A osteoporose primária está relacionada com o envelhecimento e a perda de massa óssea que ocorre com a avançada idade. Também está relacionada à menopausa. Devemos lembrar que o estrógeno tem um papel importante na manutenção da massa óssea. Com a menopausa ocorre uma queda nesses níveis de estrógeno, o que acaba favorecendo o desenvolvimento de osteoporose. Já a osteoporose secundária pode ser ocasionada por diversas condições. Existem causas endócrinas, inflamatórias, nutricionais e até mesmo medicamentos. Devemos conhecer essas causas para que possamos excluí-las frente a um paciente com osteoporose. Dentre as causas endócrinas podemos citar o hipogonadismo, o hipertireoidismo, a hiperprolactinemia, a doença de Cushing e até o próprio diabetes mellitus. Das causas inflamatórias temos algumas doenças da reumato, como artrite reumatoide, espondilite anquilosante, lúpus eritematoso sistêmico. Isso porque o TNF e outras citocinas pró-inflamatórias, elas favorecem a reabsorção óssea e diminuem a produção de osso. Das causas gastrointestinais, podemos citar doenças que vão cursar com diminuição da absorção de cálcio e vitamina D e outros nutrientes, como o caso da doença celíaca, doença inflamatória intestinal, hepatopatia crônica, pancreatite crônica e cirurgias que vão reduzir a área de absorção, como bypass gástrico e gastrectomias. Dos fármacos, podemos citar os glicocorticoides, os anticonvulsivantes, imunossupressores, anticoagulantes como heparina, benzodiazepínicos, etc. É bem importante lembrar da doença óssea relacionada ao mieloma múltiplo e relacionada à doença renal crônica. E como se apresenta o paciente com osteoporose? Em geral, a osteoporose é uma doença assintomática, mas os pacientes podem ter manifestações decorrentes da ocorrência de fraturas, tá bom? As fraturas mais associadas com osteoporose são as fraturas de colapso vertebral, as fraturas de rádio distal e as fraturas de fêmur proximal, principalmente quando ocorrem após queda da própria altura ou traumas de baixo impacto. Também é importante ressaltar que fraturas no quadril, como a de fêmur proximal, são responsáveis por aumentar a mortalidade desses pacientes em 12 a 20% no período de 2 anos. Então, o paciente com osteoporose pode ter esse histórico de fraturas de repetição, pode ter dor decorrente dessas fraturas, pode ter uma redução da estatura definida por perda da estatura documentada de 2 cm ao ano ou referida de 4 cm ao ano, decorrente justamente das fraturas vertebrais, e pode apresentar hipercifose dorsal, gerando esse sinal semiológico aqui, que vocês podem ver aqui ao lado, chamado de corcunda de Dowler, que é resultante de fraturas da coluna torácica. No contexto da osteoporose, uma das principais funções da atenção primária é realizar a prevenção primária e secundária da osteoporose, identificando os pacientes que têm um risco aumentado de desenvolver essa doença, assim como fazendo um diagnóstico precoce dos pacientes assintomáticos. Dessa maneira, é extremamente importante que nós conheçamos os fatores de risco da osteoporose. São eles: idade superior a 50 anos, sexo feminino, menopausa, história pessoal ou familiar de fratura, baixo IMC, definido como menor de 19, uso de glicocorticoides numa dose igual ou superior a 5 mg dia de prednisona por um período igual ou superior a 3 meses. Não necessariamente precisa ser prednisona, pode ser outro glicocorticoide, e para isso existem tabelas de equivalência disponíveis na internet para você fazer essa comparação e usar na sua prática clínica. Tabagismo atual também é fator de risco,
consumo de álcool em pelo menos 3 doses por dia, 3 ou mais doses por dia, na atividade física e dieta pobre em cálcio. No intuito de realizar o diagnóstico precoce de osteoporose e também já falando por exames complementares, a densitometria óssea é um dos nossos principais aliados. Existem duas técnicas para a realização da densitometria óssea. A primeira e mais antiga é a tomografia quantitativa, e como o nome diz, utiliza a tomografia para realizar a medida da densidade óssea. A mais atual, mais difundida e mais utilizada atualmente, preconizada pelo Ministério da Saúde, é a absorpciometria radiológica de dupla energia, também conhecida pela sigla DEXA ou DXA, que leva vantagem por emitir menos radiação, ser mais precisa e mais rápida. A densitometria óssea, ou DMO, ela vai te fornecer dois scores importantes. São eles o T-score e o Z-score. O T-score ele vai fazer a comparação entre a densidade óssea do seu paciente com a densidade óssea da população jovem em geral, enquanto o Z-score vai comparar a densidade óssea do seu paciente com a densidade óssea da população com a mesma idade do seu paciente, ou seja, um dado pareado por idade. Quase sempre você vai usar o score T, sendo o score Z reservado para algumas situações especiais. Então, pelo score T, a OMS vai definir como densidade óssea normal um score T que seja superior a menos um desvio padrão. Osteoporose vai ser definida como um score T que seja menor ou igual a menos 2,5 desvios padrões. E entre esses dois parâmetros, ou seja, entre menos 1 e menos 2,5, você vai ter a osteopenia. Importante ressaltar que o paciente com osteopenia ele vai ter um risco maior de desenvolver osteoporose e, portanto, deve ser tratado com atenção. Também é importante lembrar que o diagnóstico de osteoporose pode ser feito pela presença de fratura, mais fatores de risco. Entretanto, isso é um diagnóstico tardio, porque a fratura já aconteceu. Enquanto pela densitometria óssea, a gente consegue fazer esse diagnóstico mesmo antes da fratura, podendo, assim, tratar o paciente e evitar que ele tenha fratura. Então, quando é que você vai usar o Z-score? Você vai usar em mulheres antes da menopausa ou em homens com menos de 50 anos. E pelo Z-score o que você vai ter é uma densidade óssea dentro dos limites da normalidade, esperados para a idade, se o Z-score for superior a menos 2. E se ele for igual ou inferior a menos 2 desvios padrões, ele vai ser abaixo dos limites esperados para a idade. Pacientes que têm esse Z-score abaixo dos limites esperados para a idade, eles vão ter um risco maior de desenvolver osteoporose. E, portanto, devem ser tratados com atenção também. Então, quando é que eu vou solicitar a densitometria óssea? Eu vou solicitar em mulheres com idade igual ou superior a 65 anos e homens com idade igual ou superior a 70 anos, para todos, independente de fator de risco. Para mulheres na pós-menopausa e homens com idade entre 50 e 69 anos, com fator de risco para fratura. Em mulheres na perimenopausa, se houver fator de risco específico associado a risco aumentado de fratura, como baixo peso corporal, lembra lá do IMC menor que 19, fratura prévia por pequeno trauma, ou uso de medicamento de risco bem definido, como glicocorticoide, anticonvulsivante, etc. Vou solicitar também em adultos que tiverem fratura após 50 anos, em indivíduos com anormalidades vertebrais radiológicas, e em adultos com condições associadas a baixa massa óssea ou perda óssea, como artrite reumatoide, ou uso de glicocorticoide naquela dose que eu já falei anteriormente, que é 5 mg de prednisona por período igual ou superior a 3 meses. Nos casos onde não há densitometria óssea disponível, podemos lançar mão de uma ferramenta chamada Frax. O Frax é uma ferramenta que é utilizada em vários países e foi validada para o Brasil há cerca de 5 anos. Ele calcula o risco em 10 anos da ocorrência de fratura osteoporótica maior ou fratura de quadril para pacientes entre 40 e 90 anos. E está disponível no site da Abraço, que é a Associação Brasileira de Osteometabologia e Avaliação Óssea. Certo? Para usar essa ferramenta, vocês vão ter que preencher esse questionário com alguns dados do seu paciente, como idade, sexo, peso, altura, uns fatores de risco. Esse item 12 aqui é destinado a um dado da densitometria óssea, mas pode ser deixado em branco. Pois vocês vão clicar em calcular. Ele vai te fornecer a probabilidade de fratura em 10 anos. No meu caso aqui, desse exemplo, vai ser 6.1 e 3.1. Vocês vão pegar essas probabilidades e vão utilizar para preencher a parte 2 do formulário, que é essa aqui, certo? Após preenchido isso com alguns outros dados do paciente, vão clicar em calcular. Tendo calculado, os dados vão ser colocados em gráficos de estratificação de risco, que são divididos em 3 partes. A parte vermelha, a zona vermelha, que significa alto risco, a zona amarela de risco intermediário e a zona verde de baixo risco. Para pacientes de baixo risco,
não é necessária a implementação de medidas farmacológicas. Para pacientes de médio risco, sugere-se a realização da densitometria para uma melhor avaliação. E pacientes de alto risco têm indicação de realizar terapia farmacológica. Além disso, é importante ressaltar que, independente da estratificação de risco do seu paciente, é sempre importante que medidas para a promoção da saúde óssea sejam instituídas. Uma vez tendo sido realizado o diagnóstico de osteoporose, existem alguns exames que devemos solicitar para que possamos afastar a causa secundária de osteoporose. Esses exames são hemograma completo, cálcio, fósforo, fosfatase alcalina, TSH e T4 livre, vitamina D, calciúria de 24 horas, creatinina e VHS. Além disso, devem ser solicitados exames de imagem, com o objetivo de procurar por fraturas, sobretudo de coluna, que podem ser oligossintomáticas. Esses exames são, basicamente, a radiografia lateral de coluna torácica e lombar e a densitometria óssea que nós já falamos anteriormente e nós usamos para fazer o diagnóstico de osteoporose. Além disso, é muito importante que sejam solicitados exames específicos, conforme suspeita clínica. Por exemplo, se você suspeita que seu paciente possa ter um quadro de artrite reumatoide, é importante a solicitação de fator reumatóide ou anti-CCP para que essa hipótese possa ser confirmada ou afastada. O tratamento da osteoporose está dividido em medidas farmacológicas e não farmacológicas. As medidas não farmacológicas são indicadas para todos os pacientes e consistem basicamente em exercício físico, principalmente exercício resistido supervisionado, que visa fortalecer a musculatura e aumentar a massa óssea, prevenção de quedas, cujas medidas passam não somente por adaptação de ambientes, como o uso de pisos antiderrapantes, corrimãos em escadas, barras de apoio em banheiros, mas também pelo fortalecimento da musculatura, principalmente em membros inferiores, prevenindo assim que ocorram as quedas e reduzindo o número de fraturas, cessação de etilismo e tabagismo, uma dieta adequada, com níveis adequados de cálcio e vitamina D, certo? Os níveis preconizados de cálcio na dieta para um paciente com osteoporose são entre 1.200 e 1.500 mg de cálcio alimentar por dia, certo? Esses níveis eles devem ser obtidos pela dieta, mas se não puderem ser obtidos pela dieta, podem ser suplementados, certo? E para calcular isso, existem tabelinhas na internet que correlacionam os níveis de cálcio presentes em cada alimento para você ir lá e fazer o cálculo e montar uma dieta com o seu paciente. Além disso, a exposição solar. Pode lembrar em tomar cuidado com a exposição solar. Lembrar que ela não precisa ser muito prolongada para que haja a produção adequada de vitamina D. Já o tratamento farmacológico, existem indicações. Quais são as indicações de tratamento farmacológico? Será indicado em mulheres na pós-menopausa ou homens maiores de 50 anos com pelo menos uma das condições abaixo. As condições são fratura de baixo impacto de fêmur, quadril ou vértebra, que pode ser uma fratura clínica ou morfométrica, comprovada radiologicamente. Exame densitométrico com score T igual ou inferior a menos 2,5 no fêmur proximal ou coluna, ou seja, diagnóstico de osteoporose. Uma score T entre menos 1,5 e menos 2,5 no fêmur proximal ou coluna em pacientes com mais de 70 anos de idade e com duas ou mais quedas nos últimos 6 meses, certo? Ou seja, um paciente com osteopenia, que é mais idoso, tem mais de 70 anos e que anda caindo ultimamente. Pacientes com uso prolongado de glicocorticoides, naquela dose que a gente sempre fala, que é 5 mg por dia de prednisona por 3 meses, ou equivalente. Homens com câncer de próstata em terapia de bloqueio androgênico, que tem alto risco de fratura de acordo com o FRAX. Pacientes com osteopenia ou baixa massa óssea e alta probabilidade de fratura pelo FRAX. E como você vai tratar esse paciente que tem indicações de tratamento farmacológico? Vamos falar aqui basicamente da primeira linha, que são os bifosfonatos. Esses medicamentos atuam inibindo a reabsorção óssea, favorecendo assim o aumento da massa óssea. Dessa classe, o medicamento mais utilizado atualmente é o alendronato de sódio, na dose de 70 mg por semana, que pode ser administrada tanto na forma de comprimidos diários de 10 mg uma vez ao dia, como numa tomada única semanal de um comprimido de 70 mg. É muito importante orientar esse paciente que toma alendronato ou então qualquer outro bifosfonato a tomar esse comprimido em jejum, com bastante água, e não deitar ou comer por cerca de 30 a 60 minutos. Por quê? Porque o principal efeito colateral dos bifosfonatos é a esofagite química. Então a gente tem que evitar ao máximo que esse paciente tenha episódio de refluxo.
Por isso é muito importante, é extremamente importante, que esse paciente seja bem orientado quanto a isso. O bifosfonato ele é contraindicado em casos de hipocalcemia, doença renal crônica com taxa de filtração glomerular menor que 30, insensibilidade à droga. Um paciente com bifosfonato deve ser reavaliado com densitometria óssea após 1 a 2 anos de tratamento, certo? E você pode considerar férias de tratamento após 5 anos de terapia com bifosfonato. Por fim, chegamos ao objetivo principal da nossa aula, que é saber quando encaminhar o paciente para osteoporose. A osteoporose é majoritariamente uma doença de atenção primária, e não existe na literatura nenhum consenso muito forte que diga até quando esse paciente pode ser manejado da atenção primária e quando ele deve ser encaminhado para o especialista. Entretanto, existem duas indicações principais para encaminhar esse paciente. A primeira delas é quando o tratamento da osteoporose ele for limitado devido a uma causa secundária que não pode ser adequadamente manejada na atenção primária. Exemplo, é um paciente que tem osteoporose secundária a mieloma múltiplo, um paciente que tem osteoporose secundária a doença renal crônica. Esses pacientes devem ser encaminhados para o especialista para que sejam manejados quanto à causa base da osteoporose. A segunda indicação de encaminhar um paciente com osteoporose para o especialista é a inefetividade do tratamento, que pode ser definida por perda densitométrica maior que 4% em coluna ou maior que 5% do fêmur, avaliada geralmente 2 anos após o início do tratamento, ou ocorrência de mais de uma fratura de fragilidade. É importante lembrar que a ocorrência de uma fratura de fragilidade no primeiro ano de tratamento não necessariamente quer dizer uma falha no tratamento, certo? Mas se é um paciente que tem mais de uma fratura, tem diversas fraturas, ou que, mesmo após o ano de tratamento, continua tendo fraturas, é um paciente que é interessante ser encaminhado para um reumatologista. Muito importante também é sempre checar, nos casos de suspeita de falha no tratamento, se essa falha não está ocorrendo por má adesão, pois a má adesão é uma das principais causas de inefetividade do tratamento e deve ser manejada na atenção básica. Uma sugestão que pode acontecer é, se o paciente toma comprimido de alendronato, por exemplo, todos os dias 10 mg, pode ser substituído por uma tomada semanal de um comprimido de 70 mg, o que pode melhorar a adesão. Então, pessoal, era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Essas aqui são as referências utilizadas para preparar essa aula. Eu vou deixar na descrição do vídeo do YouTube o link lá para vocês acessarem o Frax e tem mais algumas questõezinhas para vocês fazerem. Acho que obrigado pela atenção. Esse aqui é o nosso e-mail da Liga. Sigam a gente no Instagram também, a gente sempre está postando casos clínicos, coisas interessantes da Liga, atividades da Liga. Vocês podem tirar qualquer dúvida, falar com a gente, entrar em contato, que a gente responde tudo, tá bom? Então, muito obrigado e é isso.